Bem-vindos, amigos, ao nosso canal O Pensador. Eu sou o Carlos Alberto. Hoje, nosso foco será na chamada Pérola das Antilhas, Cuba. Cuba não é apenas um país caribenho, é um dos laboratórios políticos mais antigos e estudados da história moderna das Américas. Em 1959, uma revolução prometeu liberdade, justiça social e soberania. 66 anos depois, o que resta é uma das ditaduras mais duradouras do continente, uma população empobrecida e uma ilha que se tornou um símbolo do que acontece quando as boas intenções se distanciam da realidade. Hoje, sob a perspectiva da geopolítica estoica, não condenaremos nem romantizaremos. Observaremos com calma os fatos, os resultados e as lições que este caso nos oferece, porque o estoicismo nos ensina a olhar sem ilusões. Por mais nobres que sejam as palavras iniciais, o que importa são os resultados na vida das pessoas, especialmente no que diz respeito à sua capacidade de buscar a felicidade. O caminho se faz caminhando, e Cuba vem trilhando um caminho há 66 anos que nos obriga a refletir profundamente. Em 1959, Cuba era um país com graves desigualdades, corrupção e forte influência estrangeira. A Revolução prometia romper com tudo isso. Prometia liberdade, educação, saúde e dignidade. Era o pêndulo oscilando fortemente para a esquerda, na esperança de corrigir décadas de injustiças acumuladas. Mas aqui reside a primeira grande lição estoica. Não controlamos os resultados finais, apenas nossas ações e princípios. Quando o poder se concentra de forma absoluta e se recusa a corrigir o rumo diante das evidências, o experimento acaba devorando seus próprios ideais. Os números e a realidade do povo cubano são implacáveis. Em 1959, Cuba tinha um dos mais altos padrões de vida da América Latina. Hoje está entre os países com os índices mais baixos. A promessa de saúde e educação gratuitas para todos esbarrou na realidade de hospitais sem medicamentos básicos e escolas sem materiais. A imigração em massa mostra que mais de 20% da população fugiu nas últimas décadas. Quando as pessoas arriscam suas vidas em jangadas ou atravessam selvas, não o fazem por capricho. Liberdade. Um dos países com menos liberdade de expressão do hemisfério. Isso não é uma opinião, são fatos observáveis. Um paraíso foi prometido e a miséria controlada foi entregue por mais de 6 décadas. Em 2026, o regime cubano está à beira do colapso. Crise econômica extrema, apagões constantes, perda de legitimidade interna e uma juventude que não acredita mais nas promessas oficiais. Ela continua resistindo graças ao controle totalitário, à repressão e ao apoio externo. Mas o declínio é evidente. Cuba nos ensina, dolorosamente, mas de forma útil, que não podemos continuar repetindo os mesmos erros do passado. A atual oscilação entre os dois países, com Trump, Milei, Bukele e Bolsonaro, abre uma rara janela histórica. É hora de construir um verdadeiro escudo das Américas. Não se trata de copiar receitas do Norte ou repetir os fracassos do Sul. Trata-se de construir sobre o terreno comum que já compartilhamos. Economicamente, podemos criar um espaço para uma cooperação pragmática que combine a força tecnológica e de investimento dos Estados Unidos com os recursos naturais e a mão de obra da América do Sul. Um comércio justo que priorize a geração de riqueza real e a redução da pobreza.
No que diz respeito ao cuidado com nossos recursos naturais, a América do Sul é uma das regiões com maior biodiversidade do planeta. O escudo deve incluir uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável, proteger a Amazônia, os rios e a energia, caminhando rumo a uma exploração responsável que gere prosperidade sem destruir o legado para as futuras gerações. Aperfeiçoar a democracia não se resume a votar periodicamente. Trata-se de um sistema vivo que exige mecanismos reais de controle e equilíbrio entre as instituições para impedir que qualquer uma delas se torne uma superpotência. O poder executivo deve ser controlado pelos poderes legislativo e judiciário, e todos devem prestar contas aos cidadãos. Além disso, todos os sistemas aplicados nos processos eleitorais devem ser completamente transparentes e auditáveis. Transparência total na contagem dos votos, auditorias independentes e observação internacional quando necessário. Somente assim os cidadãos poderão ter verdadeira confiança nos resultados das eleições. Soberania não significa isolamento, mas sim defender nossa capacidade de decidir nosso próprio destino. Um escudo para proteger os países do continente de influências externas que buscam a dominação, seja ela econômica, ideológica ou militar. Soberania compartilhada baseada no respeito mútuo, não na subordinação. Os Estados Unidos deram um primeiro passo forte. Agora, a América do Sul não pode se dar ao luxo de perder esta oportunidade. O pêndulo está oscilando de volta, oferecendo-nos uma janela de oportunidade. Cabe a nós aproveitá-la para construir algo novo e duradouro, ou deixá-la escapar mais uma vez. Cuba nos envia uma mensagem clara e dolorosa. Boas intenções não bastam. Quando um projeto político se desvincula da realidade, quando sacrifica a liberdade individual em nome de um suposto bem coletivo, quando nega a necessidade de corrigir o rumo diante das evidências, acaba produzindo o oposto do que prometeu. Para os povos das Américas, aprender com os erros de Cuba não é um exercício acadêmico, é uma responsabilidade moral e histórica, porque os mesmos padrões que falharam lá reapareceram sob nomes e bandeiras diferentes em vários países da nossa região. A geopolítica estoica não busca ditar um único caminho, muito menos impor uma ideologia. Seu propósito é muito mais humilde e, ao mesmo tempo, mais poderoso: ensinar-nos uma forma de pensar. Nos ensina a observar a realidade sem filtros emocionais ou narrativas pré-fabricadas, a distinguir claramente entre o que depende de nós e o que não depende, a valorizar a virtude acima dos resultados imediatos e a compreender que a liberdade, em toda a sua amplitude, liberdade de pensamento, de expressão, de empreender projetos, de discordar, de buscar a própria felicidade, não é um luxo, mas a condição fundamental para o florescimento das nações. Em nossas culturas americanas existem denominadores comuns profundos: amor pela família, respeito pela vida, anseio por justiça, criatividade popular e uma espiritualidade que nos une para além de nossas diferenças. Sobre esses alicerces compartilhados, podemos construir. Que o sofrimento do povo cubano não tenha sido em vão. Que sirva como um farol iluminando o nosso caminho. A liberdade é inegociável. A verdade importa mais do que narrativas, e a virtude estoica, serenidade, coragem e sabedoria, continua sendo a melhor bússola para navegar
pelas oscilações do pêndulo. O caminho se faz caminhando. Obrigado por se juntar a mim nesta reflexão. Espero ver vocês nos próximos vídeos, onde continuaremos explorando essas ideias sem medo da verdade. Se gostaram da nossa análise, inscrevam-se no canal. Isso ajuda muito no seu alcance. Contem-me o que acharam e compartilhem com outras pessoas. Tudo aqui é gratuito. Eu sou Carlos Alberto, o Pensador.